Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Olá a todas e todos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é um verdadeiro cabo de guerra em qualquer democracia. Com certeza. De um lado, o nosso direito à privacidade, à nossa vida pessoal. E do outro, o direito da sociedade de saber o que o poder público está fazendo, né? Onde que a gente traça essa linha? É a pergunta de US$ 1 milhão. E para ajudar a gente a tatear umas respostas, vamos usar um caso bem concreto. Um estudo de caso. Exato. O Decreto Estadual de Minas Gerais, o 45969 de 2012. Ele regulamenta justamente o acesso à informação. É um laboratório perfeito para a gente entender esses conflitos na prática. Gostei da ideia de laboratório. E para deixar essa análise mais dinâmica, a gente preparou algo um pouco diferente. Sim, a gente vai seguir um formato de quiz. Isso. Serão 10 enunciados, bem no estilo de questão de concurso, para a gente testar e aprofundar o conhecimento sobre os pontos cruciais desse decreto. Uma ótima maneira de fixar os detalhes. Com certeza. Mas antes de a gente começar, um aviso muito importante. Fundamental. Este conteúdo foi gerado com o apoio de inteligência artificial. Então, para garantir aquela precisão total, a recomendação é sempre confirmar as informações direto no texto oficial da lei. Combinado? Perfeito. A ideia aqui é entender a lógica da lei, os princípios por trás dela, não só decorar o artigo. Exatamente. Então, vamos começar? A dinâmica vai ser simples. A gente apresenta a afirmação. Aí a sugestão é que se faça uma pequena pausa para refletir na resposta. Isso. E logo depois a gente revela se está certa ou errada e, claro, explica o porquê com base no decreto. Vamos à primeira? Vamos lá. Ok. Primeiro enunciado. O acesso à informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem é restrito à autoridade ou agente público legalmente autorizado e à pessoa a que se referir, sendo que essa restrição é aplicada independentemente de a informação possuir ou não classificação de sigilo. Pausa rápida para você pensar. E então, o enunciado está certo ou errado? Ele está certíssimo. Certo. Por quê? Porque aqui a gente tem o princípio fundamental. O artigo 57 do decreto deixa isso, assim, cristalino. A proteção de dados pessoais não depende de um carimbo, de um ato burocrático. A própria natureza da informação já a protege. Exatamente. Por ser pessoal, íntima, ela já nasce com essa barreira de proteção. E tem um detalhe importante para memorizar aí. Qual? O prazo. Essa restrição, ela tem uma validade. Ela dura no máximo 100 anos a contar da data em que a informação foi produzida. 100 anos. É um prazo bem longo. Bastante. Ok, vamos para o segundo enunciado, então. O consentimento para divulgação ao acesso por terceiro de informação pessoal não será exigido para a realização de estatística e pesquisa científica de interesse público ou geral, desde que prevista em lei e vedada a identificação da pessoa que a informação se referir. Pausa rápida para você pensar. E aí, certo ou errado? Esse também está certo. Certo de novo. Sim. E aqui o que a gente vê é a lei buscando aquele equilíbrio que a gente falou no começo. Entre o individual e o coletivo. Perfeito. A lei permite o uso dos dados para pesquisa, que é de interesse de todo mundo, mas ela impõe uma condição que é, assim, inegociável. Que é? A anonimização total. A frase vedada a identificação é a chave. Pode-se usar os dados para entender um padrão, uma tendência, mas nunca para identificar o indivíduo. Faz todo sentido. Protege a pessoa e permite o avanço do conhecimento. Exato. Vamos para a terceira, então? Essa toca num ponto sensível. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o detentor da informação estiver envolvido. Pausa rápida para você pensar. Essa afirmação está certa ou errada? Certíssima. E esse é um dos artigos mais importantes para garantir a responsabilização, o famoso accountability. É o freio contra o mau uso do direito à privacidade. Exatamente. O direito à privacidade é fundamental, mas ele não pode ser um escudo, um álibi para obstruir investigações. O interesse público em apurar uma irregularidade, um ato de corrupção, se sobrepõe.
Entendi. E o artigo ainda complementa que essa regra também vale para ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de relevância reconhecida. Interessante. Conectando com a questão da memória histórica. Isso mesmo. Ótimo. Quarta questão. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deverá, obrigatoriamente, ser acompanhado da comprovação do consentimento expresso da pessoa a que se referirem por meio de procuração, sendo esta a única forma de obter tal acesso. Pausa rápida para você pensar. E então, o que me diz, certo ou errado? Esse está errado. Errado? Por quê? As palavras obrigatoriamente e única forma soam bem definitivas. E é exatamente por isso que está errado. Essas palavras tornam a afirmação falsa. A lei é bem mais sofisticada que isso. Como se o artigo 58 lista a procuração como uma das hipóteses, mas não a única. Existem outras situações. Por exemplo, a defesa de direitos humanos ou a proteção do interesse público e coletivo. A lei abre exceções para casos em que um bem maior está em jogo. Entendi. Então a procuração é o caminho comum, mas não o único. Perfeito. Vamos para a quinta. Falando em fatos históricos, a decisão de reconhecimento da restrição de acesso a informações pessoais para recuperação de fato histórico relevante será precedida da publicação de um extrato da informação com antecedência mínima de 30 dias. Pausa rápida para você pensar. Certo ou errado? Esse enunciado está correto. E qual a lógica por trás disso? Parece um passo burocrático. Pode parecer, mas na verdade é uma garantia de transparência no próprio processo de dar transparência. Transparência sobre a transparência. Gostei. É isso. Antes de o poder público liberar o acesso a um monte de documentos históricos, ele precisa avisar a sociedade, publicar um resumo, um extrato dizendo do que se trata, a origem, o período. E os 30 dias? São uma janela para o controle social. Nesses 30 dias, pesquisadores, a sociedade, qualquer interessado pode se manifestar. Garante que a decisão foi bem pensada. Muito claro. Sexta questão. A informação pessoal obtida por terceiros, mediante assinatura de termo de responsabilidade, pode ser utilizada para finalidades diversas daquelas que fundamentaram a autorização, desde que haja justificativa plausível. Pausa rápida para você pensar. E aí? Essa pode, né? Com uma justificativa plausível. De jeito nenhum. Esse enunciado está erradíssimo. Errado. Sim. Aqui a gente está falando de um pilar da proteção de dados, que é o princípio da vinculação à finalidade. Ou seja, A informação só pode, única e exclusivamente, ser usada para aquele propósito específico que justificou o acesso. Ponto final. Qualquer outro uso é proibido. Não existe justificativa plausível que passe por cima disso. É uma regra de ouro. entendido. Regra de ouro. Vamos para a sétima. Agora sobre entidades privadas. Entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos são obrigadas a divulgar as informações exigidas em sítio na internet sem possibilidade de dispensa em qualquer hipótese. Pausa rápida para você pensar. E então, certo ou errado? Errado, de novo por causa de uma palavra absolutista. Em qualquer hipótese. Exato. A regra geral é sim, publicar tudo na internet. Quem recebe dinheiro público tem que ser transparente. Mas o decreto é razoável, ele prevê uma exceção. E qual seria? O artigo 61 abre a possibilidade de dispensa com justificativa para entidades que simplesmente não têm meios de fazer essa publicação online. Pense numa associação pequena, comunitária, sem estrutura. A lei leva isso em conta. É o princípio da razoabilidade em ação. Perfeitamente. Oitava questão, ainda nesse tema. As informações referentes a entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio e permanecerão disponíveis apenas até a data da entrega da prestação de contas final. Pausa rápida para você pensar. Essa parece bem lógica. Entregou as contas, acabou a obrigação. Certo ou errado? Parece lógico, mas está errado. Errado de novo? Qual é o detalhe aqui? O detalhe está no prazo. A informação não some depois da prestação de contas. O artigo 61 diz que ela deve ficar disponível por mais 180 dias. 6 meses a mais. Por quê? Para fiscalização.
Pense nesses 180 dias como uma janela de auditoria para a sociedade, para a imprensa, para os órgãos de controle. É o tempo necessário para analisar tudo com calma e garantir que o dinheiro foi bem usado. Sem esse prazo, a fiscalização seria quase impossível. É um prazo de garantia para a cidadania. Faz todo sentido. Exato. Nona questão, quase no fim. Os pedidos de informação referentes a convênios de saída, relacionados a entidades privadas sem fins lucrativos, devem ser apresentados diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos. Pausa rápida para você pensar. E aí? Vou direto na fonte, certo? Parece o mais intuitivo, mas não. Está errado. Não. Para onde eu mando o pedido, então? A lei cria um caminho específico. O artigo 62 diz que o pedido deve ser centralizado na Segov, a Secretaria de Estado de Governo. Um guichê único. Exatamente. É um detalhe de procedimento, mas é o tipo de coisa que cai em concurso, para testar a atenção. A Segov centraliza, encaminha para o órgão certo e depois devolve a resposta ao cidadão, organiza o fluxo. Entendido. Vamos para a nossa 10ª e última questão. Vamos lá. Os órgãos e entidades têm um prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência deste decreto, para reavaliar todas as informações classificadas nos graus ultrasecreto e secreto. Pausa rápida para você pensar. E então, para fechar, certo ou errado? Essa está certíssima. E qual era o objetivo dessa regra? Era uma norma de transição fundamental. O objetivo era forçar uma faxina, uma revisão de todo o sigilo antigo. Uma faxina de primavera na burocracia. Exatamente. Obrigou a administração a olhar para aqueles documentos antigos com os novos olhos da transparência e se perguntar: isso aqui realmente ainda precisa ser secreto? Foi um mecanismo para evitar que informações ficassem sigilosas para sempre sem uma reanálise. Ufa, que jornada por essas 10 questões. Foi um bom passeio. Ok, vamos tentar amarrar as pontas agora. Se a gente der um passo para trás, o que a gente pode concluir de tudo isso? Acho que o ponto central, a ideia que conecta tudo, é essa busca constante por um equilíbrio. Certo. A lei não trata nem a privacidade, nem a transparência como direitos absolutos. Ela vive ali na zona cinzenta. Vimos que a proteção da informação pessoal é muito robusta. É o ponto de partida. Sim, mas não é um direito absoluto. Ele tem limites claros quando entra em conflito com a apuração de irregularidades ou com um interesse público maior, como a pesquisa. E do outro lado, a mesma coisa. A obrigação de transparência para quem recebe dinheiro público é forte. Fortíssima. Mas também tem suas regras, seus prazos, suas exceções razoáveis, para que seja factível e eficaz. Então, a grande lição é que o decreto funciona como um manual de instruções para navegar nesse conflito permanente entre o direito do indivíduo e o direito da coletividade. Perfeitamente colocado. Entender como a lei pondera esses dois pratos da balança, com todas as suas nuances, é a chave para dominar o assunto. Uma análise fantástica. Muito obrigada por nos guiar por esses 10 cenários. O prazer foi todo meu. E se me permite, queria deixar uma provocação final no ar. Por favor. A gente mencionou aquele prazo de 100 anos para proteger informações pessoais. Em um mundo onde a tecnologia avança de forma exponencial, onde nossa própria concepção de privacidade está mudando tão rápido, será que um prazo tão longo e fixo ainda faz sentido? Boa pergunta. Ou será que, no futuro, a gente vai precisar de um mecanismo mais dinâmico, mais ágil, para reavaliar o que deve se tornar público e o que deve permanecer privado? Uma reflexão excelente para a gente encerrar. Fica a provocação. Obrigada mais uma vez e obrigada a quem nos acompanhou. Até a próxima.